Olha a obsessão eletrônica das redes sociais. Vamos lá então, né? Dramas da Obsessão é uma obra e o obsessor continua. Dramas da Obsessão foi uma obra ditada pelo espírito Bezerra de Menezes a Ivone Pereira. Bezerra também foi uma presença muito marcante na vida e na obra de Ivone Pereira. Ela conta que desde os seus 11 anos, desde a época em que ela assistia às reuniões mediúnicas na casa dos pais, ela tinha contato muito frequente com Bezerra e que essa presença atravessou a vida dela de uma forma singular, né? Bezerra tinha uma ascendência muito grande, não só sobre ela, como também sobre Charles, que era aquele espírito mais diretamente responsável por ela. Para que se tenha uma ideia, quando o Charles escreveu aqueles 3 livros que tratam de vidas passadas da Ivone, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. E ele desejava escrever também uma obra, um romance, contando a história da vida que ela teve entre Portugal e Espanha. E o Dr. Bezerra de Menezes não deixou. Disse a ele assim, que era humilhação demais para uma pessoa só. E que ela já estava decidida pela vitória sobre si mesma, não precisava de mais esse testemunho, ou seja, de trazer a público mais essa existência. O primeiro livro publicado pela Ivone Pereira, chama-se Nas Telas do Infinito. Ele encerra 2 novelas, uma escrita pelo Bezerra de Menezes, chamada Uma História Triste, e a outra escrita por Camilo Castelo Branco, chamada O Tesouro do Castelo. Quando Chico Xavier recebeu esse livro, à época, isso foi a década de 50, 1955, quando ele recebe o livro, ele manda uma carta para o presidente da FEB da época, dizendo assim, olha, estou impressionada com a qualidade do trabalho dessa senhora. Eu não conheço o estilo do Camilo, mas o estilo do Bezerra é irrepreensível. Aqui é Bezerra mesmo, não tem como dizer que não. Ivone morou durante um tempo em Belo Horizonte, ou como dizem os mineiros, em Belo Horizonte. E Chico vivia em Pedro Leopoldo à época, e ela ia muito frequentemente lá e participava de reuniões, e eu fico a imaginar como seria os dois atuar mediunicamente, hein? Juntos, já pensou que maravilha? E aí um belo dia o Chico chamou ela assim a um canto e disse assim, olha Ivone, eu vou lhe contar uma coisa e estou muito certo do que eu vou lhe dizer. Isso foi em 56, mais ou menos. Você foi filha do Dr. Bezerra em outra encarnação. Aí ela disse assim, Chico, não me diga isso porque eu vou ficar vaidosa, eu não cumprimento mais ninguém nessa vida. Meses após, ela em Belo Horizonte, ela sofre uma queda, ela quebra o braço, e foi o período em que o Charles começou a mostrar para ela as histórias, as telas, as imagens do livro Nas Voragens do Pecado. E ela então reconhece o Dr. Bezerra ali. Ele está presente na obra como Carlos Felipe I, que era pai dela e também pai do Charles. E daí vem, portanto, a ascendência que o Dr. Bezerra de Menezes exercia sobre ambos. De modo que ela diz assim, olha, quem terminou de me criar foi ele. É ele quem manda em minha vida. Dr. Bezerra, quando ela, já no final da existência, ela sofre 2 acidentes vasculares cerebrais, Dr. Bezerra, segundo ela, ia diariamente visitá-la. Ia diariamente para acompanhá-la. Recomendou que ela mudasse de médico, que ela tomasse outro remédio, enfim. Diz que houve um dia que até uma voz direta ele produziu no ambiente para orientá-la como deveria tratar das questões que estavam sendo ali postas, né? E quando ela foi levada no dia 9 de março de 1984 para a colocação de um marca-passo, ela disse assim para a família, olha, nem me leve que o Dr. Bezerra de Menezes já disse que de hoje eu não passo. De fato, foi e daquele dia não passou. E no dia seguinte, contam, durante o sepultamento, ela foi vista chegando sob o suporte dele e se posicionar diante do corpo numa atitude de agradecimento, que é simbólico para ela. Ela vinha de uma encarnação como suicida. E naquele momento ela estava diante do corpo, que numa outra existência ela antecipou, né, cujo fim ela antecipou, para agradecer por todos aqueles anos de vivência, né, de experiência.
E aí, assim, só para deixar vocês com um pouquinho de inveja, minha amiga ali perguntou assim, mas por que Ivone, né, durante o intervalo? Eu digo assim que o meu sentimento com Ivone, eu conheci Ivone em 1999. De lá para cá, me interessei, né, de muitas formas pela obra dela. Percebi o quanto ela era pouco divulgada, talvez também por ser mulher, eu acho que ainda há muito, né? Essa resistência à presença feminina na sociedade de um modo geral. Dias atrás a gente comemorou o quê? Né? O Dia da Igualdade Salarial, né? E sabendo que ainda hoje as mulheres desenvolvendo o mesmo trabalho que os homens ganham em média 16, 17% a menos. Então igualdade o quê? Né? A igualdade que tem que ser afirmada, na verdade, não é igualdade. Se eu preciso dizer que homens e mulheres são iguais, é porque eles não são iguais. Ou pelo menos não são tratados de forma igual. E por isso eu preciso de políticas compensatórias que, né, como o nome diz, compensem as desigualdades e busquem nivelar. E aí eu digo assim, que independente de qualquer coisa, o meu sentimento com Ivone é um sentimento filial. Eu sinto como se ela fosse minha mãe. E mesmo que não seja, eu quero que seja. Né? E aí eu deixo para vocês um pouco da inveja. Vamos trabalhar a inveja de vocês. Por quê? Por quê? Porque se a Ivone foi filha do Dr. Bezerra e eu sou filho da Ivone... Para vocês é doutor, para mim é vovô. É voinho, como se diz na Bahia, né? É meu voinho. Então o voinho, escreve, através de Ivone Pereira, também essa obra aqui, Dramas da Obsessão, que tem duas histórias, Leonel e os Judeus, que é a primeira, e depois A Severidade da Lei, que curiosamente ele dedica à mulher. Ele diz que Leon Denis encontra com ele no mundo espiritual e diz assim, olha, você que gosta de escrever para os encarnados, ou seja, o Leon Denis não gostava, escreva algo para eles que ajude a valorizar a alma feminina. E ele escreve essa outra história chamada A Severidade da Lei, que apesar dos pesares ainda é um pouco marcado por alguns preconceitos, mas foi para a época um esforço válido. Na primeira parte, Leonel e os Judeus, Dr. Bezerra de Menezes conta uma história, a história de um grupo, de uma família, eu vou contar antes, de uma família que estava passando pelo seguinte drama, uma obsessão terrível. O pai de família, o Leonel, havia cometido suicídio. Uma filha também cometera suicídio e um outro filho tinha tentado, mas sem sucesso. Aí, a Ivone Pereira, não está dito no livro que é ela, mas é ela. A Ivone Pereira recebe uma carta de uma prima que conhecia o drama daquela família, pedindo ajuda. Olha, você que é espírita, quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Você que vai lá no centro, que é espírita, que fala com os espíritos, olha, dá uma olhadinha aqui, ajuda aí, para ver se alguma coisa melhora nessa situação. E ela recebe essa carta com um pedido da prima. Curiosamente, olha como as coisas são, como a gente às vezes pensa que as relações espirituais elas são lineares, elas são de uma forma, mas são de outra. Lindomar Coutinho, esse médium que eu falei para vocês, que vem aqui de vez em quando em Portugal, de janeiro que vem estará aqui inclusive, ele conta uma história curiosa. Quando o grupo espírita Porto da Esperança, o Centro Espírita Porto da Esperança, que é o grupo que ele dirige lá em Ilhéus, na Bahia, estava a se constituir, num dia que o Samuel Bulamarque, que é o guia espiritual da instituição, estava manifestado através dele, falando com as pessoas, o pai dele, também médium, pai de Lindomar, também médium, incorporou um indígena que vinha falar com Samuel para pedir permissão para integrar o grupo. E dizia assim, olha, eu já quis algumas vezes encontrar com o senhor aqui no mundo espiritual, mas não consegui, nunca consegui chegar até o senhor. Aquilo é algo interessante, porque a gente pensa que os espíritos se acessam com uma facilidade muito grande, mas não é assim. É por isso que se diz assim, ó, que quando a gente está encarnado com almas como da grandeza de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce e de outras tantas grandes almas que existiram no mundo, convém que a gente aproveite o máximo possível, porque talvez no mundo espiritual a gente não tenha acesso tão fácil a essas pessoas. Né? E a carta foi inspirada, olha que interessante, essa carta tinha sido inspirada pelo espírito Esther, ligado aos espíritos que estavam realizando a obsessão sobre a família de Leonel, que buscava encontrar um acesso ao Dr. Bezerra de Menezes para pedir ajuda, para pedir intercessão, mas não conseguia. Sabedora que Ivone
era uma médium assistida pelo Bezerra. O que é que ela faz? O que é que o espírito faz? Inspira a prima da Ivone para que se sensibilizasse e solicitasse a intercessão. Intercessão, gente. Intercessão. Nós podemos interceder pelas pessoas. Os espíritos intercedem o tempo todo em nosso favor. E nós também podemos interceder. Quando pegamos o nome de alguém, levamos a uma reunião mediúnica e pedimos auxílio, aquilo é uma forma de intercessão. E funciona. Porque as relações no mundo espiritual são tantas, tamanhas e tão diversas e complexas, que nem sempre é possível, né, atender a todos os casos. E as intercessões são importantes nesse sentido. Dr. Bezerra, então, vai investigar. Olha que interessante. Que espírito não sabe tudo. Espírito não sabe tudo. Dr. Bezerra vai investigar o caso com o auxílio de 2 espíritos. Roberto de Canalejas, aquele mesmo médico espanhol que foi esposo da Ivone Pereira, e Peri, que era um indígena, que tinha sido líder de uma tribo de tamoios, de indígenas tamoios do Brasil. E vai com esses 2 espíritos até a casa de Leonel para investigar o que é que está acontecendo aqui. Vão juntos. E olha que interessante. Bezerra de Menezes chega, mas quando ele tenta se aproximar do ambiente, e ele que escreve aqui, ele diz o seguinte: impossível, porém, nos fora ali penetrar, entrar no ambiente, pelos meios comuns, tal a densidade vibratória asfixiante do recinto, o clima obsessor que expandia malefícios em derredor do lar sinistrado pela onda de tragédia a que ele se adaptava. Ou seja, Dr. Bezerra chegou e disse assim: olha, o negócio ali está feio. Não dá nem para chegar perto. Ele não conseguia chegar perto. O que é que ele faz? Ele pede a Roberto e a Peri para irem, ou seja, os assistentes. Eles é que vão para poder entender o que estava acontecendo. Quando retornam da casa, o Roberto traz o seguinte relato: trata-se de um caso de obsessão coletiva simples, meu caro irmão, carente de intervenção imediata de socorro espiritual, a fim de que se evitem outros suicídios na família. São quase todos os membros dessa numerosa família, constituída do velho casal e de 10 filhos menores portadores de faculdades mediúnicas ignoradas. Não cultivam o estudo edificante para o saneamento mental, nem a meditação sobre assuntos elevados do espírito e tampouco a prece. Olha aí, quando a gente diz assim, ó, estudar é importante, habituar a palavra a falar do bem, a falar de coisas positivas, orar, fazer prece, falar com Deus. Quando a gente ora, a gente não está fazendo um favor a Deus, não. A oração, a prece, é uma forma de fortalecimento de si mesmo. Abrir as comportas mentais para as boas influências e uma forma de se blindar. Não é para Deus, não. Deus não precisa das nossas orações. Nós é que delas precisamos para encontrar equilíbrio, ajustamento na existência. Pois que também não alimentam sentimentos religiosos de qualquer espécie, apenas afetando um interesse convencional pela crença católica, ou seja, da boca para fora. Não havia um sentimento verdadeiro naquele sentido. E qual é a história por trás da lei? Deixa eu ver o que é que eu botei aqui. Pronto, antes. E qual é a história por trás da lei? Ali estava acontecendo uma obsessão coletiva de ambos os lados. Os encarnados eram a reunião de antigos inquisidores espanhóis, estavam reencarnados no mesmo ambiente, que haviam perseguido muita gente e feito muito mal, dos males da Inquisição que todos nós bem sabemos, ok? E aí, havia um grupo de espíritos que não os havia perdoado, um grupo de judeus que foram vitimados por perseguições, que foram espoliados, que não os haviam perdoado. E que quando identificaram o rastro psíquico deles, todos reunidos numa mesma família, disseram: agora é a nossa hora. Os espíritos, no relato é tão interessante, eles não entendiam bem por que agora aquelas personagens de antes estavam diferentes. Eles achavam que eram fantasias, que eram máscaras, que eram formas de fugir da justiça. Eles não conseguiam entender que era um caso de reencarnação. Mas aquele grupo de espíritos, do qual Leonel tinha sido sacerdote, um inquisidor espanhol chamado Jerônimo de Azambuja, né? Em português, Azambuja, e que
havia perseguido aquela família, retirado todos os bens dele, torturado eles até a morte, inclusive uma jovem que era sobrinha do líder da família, do chefe da família, que havia sido também abusada de todas as formas que nós pudermos imaginar. Que por acaso fora a única que havia perdoado, que era aquele mesmo espírito, Esther, que inspirou todo o acontecimento do tratamento. Ok? E aí o Bezerra conta toda essa história, que eu não vou contar com detalhes, claro, não tem porquê. O nosso caso aqui é a obsessão. O que me chama a atenção é o diagnóstico. É uma obsessão simples, coletiva simples. Pô, 2 suicídios consumados, um tentado, e é uma obsessão simples, simples quanto ao mecanismo, mas não simples quanto à gravidade. Era um mecanismo simples de ação. O que é que eles faziam? Eles estavam juntos, aquela família, eles influenciavam a família. A proximidade dos obsessores com os obsidiados de agora despertava nesses os reflexos inconscientes do passado, da culpa que eles sentiam pelo que tinham feito, e a partir da culpa, plugue. Incensavam os interesses do passado, levaram os 2 ao suicídio, pior. O Leonel e a filha, Alcina, o nome dela, que haviam cometido o suicídio, estavam sendo mantidos no ambiente, para que a presença deles no ambiente induzisse os demais também ao suicídio. No mecanismo que eu chamo de indução ambiental. Às vezes os espíritos fazem isso. Pegam, por exemplo, outros espíritos adoentados, doentes, colocam no ambiente para induzir doenças nas pessoas que estão encarnadas, naquelas pessoas. O que é que acontece? Dr. Bezerra diz, precisamos agir de forma rápida. E solicita a médium, que no caso era a Ivone Pereira, uma reunião especial para tratar especificamente daquele caso. E a reunião vai acontecer. Antes disso, algumas medidas precisavam ser tomadas, né? Ou antes disso, que requisitos uma tarefa como essa de desobsessão precisa ter para ter bom proveito? Primeiro, o ambiente do centro tem que ser o mais harmônico possível, em que não hajam disputas de cargos. Gente, eu fico tão triste quando eu vejo em centro espírita as pessoas brigando por cargo. Cargo só traz encargo, gente. Né? Para quê? Porque eu sou o médium da casa. E existe médium da casa? Tem médium principal? Só o médium principal. Porque eu sou o dirigente disso, o dirigente daquilo. E daí? E daí? Quando você morrer, isso vai servir de quê? Talvez de má responsabilidade. Eu vou dizer, olha aí, você foi dirigente, no entanto, hein? Percebe? Então olha, a minha ficha caiu quando eu me tornei presidente de um centro espírita. E olha, eu tenho até que horas mesmo? Até às 6, é? Quem quiser fazer pergunta aí, vai levantando a mão, vai fazendo, eu vou falando. Né? Quando surgiu a possibilidade, eu recebi um recado de ninguém menos do que Ivone Pereira. Ivone mandou me dizer o seguinte, olha, diga a ele o seguinte, que se ele aceitar, ele vai passar por coisas que ele não precisa passar. E me disse uma outra coisa que eu não vou dizer, mas, enfim, é uma outra coisa, também ligada à situação. Dito e certo, foi um ano da minha vida em que eu passei por coisas que eu não precisava passar, comportamentos de algumas pessoas que eram amigas e que, nossa, gente... Aí teve um dia, e foi um período bem tumultuado, eu trabalhava a 450 quilômetros de Salvador, então eu tinha que ir e voltar toda semana, e dividir a atenção com as questões do centro. Foi um ano bem difícil. Foi o ano em que minha filha mandou dizer que chegava, né? Foi 2013. E aí minha filha mais velha. E aí teve um dia que eu cheguei no centro assim, sabe? De eu entrar no centro, olhar para aquele ambiente, para aquelas pessoas e dizer assim, isso não me pertence mais. Hoje eu falo com tranquilidade, já são 11 anos decorridos, né? Não me pertence mais isso aqui, não me sinto fazendo parte, não quero isso mais. Não quero. Aí, como decidi mudar de lugar, de morada, né, para morar onde eu trabalhava, para não ficar tão longe, a Pietra ia nascer, eu disse, olha gente, desculpem, mas eu vou declinar da função, não dá mais, eu vou ter que me mudar. Aí, enfim, e me desfiz daquilo, mas com uma sensação de paz, de medida certa,
Por quê? Porque às vezes as pessoas brigam tanto por postos e esquecem que o centro espírita existe para a gente, não o contrário. Ok? Às vezes os cargos se tornam fins em si mesmo, quando eles são meios. Cargos, funções, eles têm que ser formas de nós operacionalizarmos o bem. E não o contrário, nós servirmos aos cargos como se a instituição fosse o objetivo. Não, são sempre as pessoas, gente. Porque as paredes, se cair uma chuva mais forte, um vento mais forte, a parede, tudo leva, o tempo leva. Mas as relações, o que se constrói entre as pessoas, o bem que se implanta nos indivíduos, esse é o principal. É a igreja, é o tabernáculo interior que nós aprendemos nas lições do Evangelho. Então, o ambiente doutrinário tem que ser um bom ambiente, um ambiente de concórdia, de congraçamento entre as pessoas. Haver pessoas com faculdades mediúnicas satisfatórias, prontas para trabalhar. Amor pelo trabalho. Tem gente que vai para o centro assim, mais um dia. Não. Vai com alegria de servir, né? É que nem para o trabalho, né? Detesto o meu trabalho. Eu digo assim, mas não é o que te mantém? Então, pelo menos, ame o que ele te dá. Ah, mas é pouco. E preferia que fosse nada? Não é? Não estou mandando ninguém ser passivo na vida e aceitar qualquer coisa, não. Mas aceita o que tem e constrói o melhor para depois, dentro do possível. Ah, mas e se o melhor não fizer? Você amadureceu, cresceu e aprendeu alguma coisa, né? Então, boa vontade em servir ao bem, servindo ao sofredor. Ter prazer de acolher as pessoas. Tem gente que não está bem no bem. Tem gente que está fazendo o bem reclamando, humilhando as pessoas, fazendo com que as pessoas sintam o peso de serem assistidas. É o contrário. Nós temos que amenizar o máximo possível a sensação que as pessoas muitas vezes têm de vergonha, de instabilidade, de insegurança diante de suas fragilidades. Porque pedir ajuda não é fácil não, gente. Perto de onde eu moro, tem um senhor que eu sempre vejo assim num banco de praça e tal. E me ocorreu que ele às vezes talvez durma na rua. Aí um dia eu vinha da cantina da universidade, de vez em quando eu vou comer na cantina da universidade, que é comida boa e barata. Eu pago 2,40 €, aí tem sopa, tem pão, tem sobremesa e tem o prato. Né? Pois é, não é tão desse tamanho não, mas tem. Né? E aí eu consigo balancear, dependendo do que tem no dia, eu consigo balancear bem o arroz, a proteína, direitinho, a salada, tudo direitinho. Aí o que é que eu faço? Hoje eu tomo metade da sopa. Às vezes, quando dá uma vontade muito desesperada de doce, eu como um arroz doce, que não é também hipercalórico, não é um doce hipercalórico. Ou então pego uma fruta e levo para casa, e pego o pão e levo. Eu não como pão. O pão eu como depois, metade do pão no café da manhã, a outra metade no lanche da tarde. Aí nesse dia eu já tinha um pão do almoço e outro do jantar, e estava com a fruta. Aí eu vi assim, eu fui até ele e ofereci. Ele ficou tão constrangido, disse, vou levar para alguém que precise. Eu disse, pois leve. Né? Porque eu se deixar, e às vezes endurece, eu não como. Às vezes fica lá, não endurece, não como. Não estou comendo, estou tentando evitar fazer farinha também para comer. Então, enfim. Aí ele todo constrangido, aí eu brinquei com ele e tal. Porque há pessoas que são assim, há pessoas que morrem sem pedir ajuda, porque se sentem envergonhadas. Aí a gente, quando não está bem, ainda incrementa a vergonha, humilhando as pessoas que precisam de ajuda. Não é assim que se faz. Né? Sejamos o mais gentis possíveis no momento de ajudar. E circunspecção nos atos, ou seja, discrição, contrição, o que favorece o quê? O contato mais estreito com a espiritualidade superior. Avancemos mais um pouco. Ainda aqui, o Dr. Bezerra pede a designação da reunião especial e monta uma operação para tirar os obsessores de onde estavam, que é tão interessante. Ele aí vai com o Roberto de Canaleiras, que era médico, e quando encarnado era assistente dele, com o Peri, que foi indígena da tribo dos Tamoios, um líder tamoio. Numa outra encarnação, foi um miliciano árabe, líder de hordas árabes, e que andava, diz o Bezerra, com um pelotão de espíritos que às vezes levavam lanças à mão para atuar nas situações. Olha que interessante.
Não para atuar com violência, mas com a energia necessária quando necessário. Porque, gente, tem espírito que dizer apenas, meu irmão, não resolve. Ok? Para alguns espíritos é preciso haver energia, é preciso haver força, presença, assim como com o filho, né? Com o filho quando não ouve de uma forma, tem que ouvir de outra. Uma forma mais dura. A minha filha de vez em quando reclama comigo, a mais velha. Você só fala duro comigo. Eu digo, tá. Aí eu falo, Pietra, na boa. Aí quando eu falo duro, que ela ouve, eu digo, tá vendo? Por que eu falo duro? Porque quando eu falo de boa, você não ouve. Então mude a sua escuta que eu mudo a minha fala. Para alguns espíritos é preciso ser enérgico. Há um relato de uma história, não lembro, há muito tempo que eu ouvi, de um espírito que chegou numa reunião mediúnica, tinha sido um criminoso na outra existência, e que não queria sair de junto do médium de jeito nenhum. O doutrinador pediu, aí veio um, veio o outro, não saía de jeito nenhum. Até que alguém teve uma ideia, chegou perto dele e disse assim, olha, se você não sair, eu vou chamar a polícia. Ele foi embora rapidinho. Mas para alguns, de fato, é preciso chamar a polícia para poder fazer o necessário. Então, olha aqui, ó. O Roberto ia com a função, né, de remover os espíritos. Suicidas foram removidos, mas e o grupo, a família de judeus que obsidiava, como retirá-los? Aí o doutor Bezerra diz assim, ó, geralmente, a caça de obsessores muito trevosos é levada a efeito por entidades espirituais pouco evolvidas, conquanto já regeneradas pela dor dos remorsos e pela experiência dos resgates, ansiosas pela obtenção de ações meritórias com que adornem a própria consciência, ainda tarjada pela repercussão dos deméritos passados. Efetuam-na, porém, invariavelmente sob direção de entidades e estruturas mais elevadas, subordinadas a leis rígidas e invariáveis, as quais serão restritamente observadas. Ele estava se referindo ao grupo de lanceiros que acompanhava o Peri. Então, assim, a gente pensa que não há lugar para todo mundo no espaço, há sim para o bem, há sempre lugar. O Chico conta uma história bem interessante de um espírito que aparece para ele recendendo a álcool, mas um cheiro fortíssimo de álcool. Aí o Chico sente o incômodo, o espírito percebe e diz assim, Chico, vou lhe contar uma coisa. Eu faço parte da equipe de espíritos que trabalha com você. Aí Chico brinca com ele, meu irmão, então Deus te abençoe pelo seu trabalho. Aí ele diz assim, você não está acreditando, né, Chico? Mas eu vou lhe contar o que eu faço. Você sabe que tem espírito que fica preso no corpo e demora para ser retirado e fica ali sentindo aquilo tudo e tal, aquele cheiro insuportável. Pois é, eu tenho que descer às vezes lá embaixo na sepultura para tirar esses espíritos. Só que o cheiro de carne podre é tão forte que eu tenho que tomar uma para aguentar. Aí Chico brincou com ele e disse assim, pois então, meu irmão, vá se preparando, porque quando eu morrer você vai ter que tomar muitas. Para me retirar de lá. Então veja. E dizer o quê? É possível? Claro, não tenho dúvida nenhuma de que era. Mas, apesar dos pesares, a questão do juízo moral, ele estava cumprindo uma função, ele cumpria um papel, que talvez outros não quisessem. Ok? Então há espaço para o bem. Espíritos que ainda não evoluíram o suficiente, mas que estão dispostos a fazer o bem. Há espaço para todo mundo. Há como acomodar a todos eles. Muitos desses operadores possuem método próprio de agir. E os instrutores responsáveis pelo trabalho deixam-nos à vontade dentro do critério das leis vigentes, tal como a equipe de professores que ensinam letras, ciências, etc., mantendo cada um o seu próprio método, embora observando todas as leis da pedagogia ou do critério particular de cada matéria. Quem leu Nosso Lar aqui, levante a mão. Nosso Lar é outra obra que o povo bate, né? Bate. Enfim, deixa bater. Tem uma parte de Nosso Lar que André Luiz descreve, uma torre de vigia, lembra? O nome já diz, era para vigiar o mundo, a parte externa, para não deixar a cidade ser invadida. E que havia lá umas armas, lembram dessas arminhas? Que quando disparadas, seu Moisés, produziam no espírito que recebia a sensação de quê? Quem lembra? Da desencarnação. Mas tudo em nome de Jesus. Ok? Então assim, não venha, eu vou. Olha que eu estou dizendo para não vir, mas eu vou.
Se vier, olha aqui, eu vou assim mesmo. Tô indo. Primeiro tiro de advertência. Eu vou assim mesmo. Segundo de advertência. Tô chegando. Não venha não. Ok? Mas tudo com amor. Vou lhe dizer uma coisa que eu normalmente não falo, fico falando. Eu, durante 2 anos e meio de minha vida, fui diretor de presídio em Salvador. Tatuagem na alma, uma tatuagem marcada na alma. E em alguns momentos eu precisei autorizar o uso da força. E digo isso sem qualquer sentimento de culpa. Porque, de fato, não tenho do que me sentir culpado. Momentos pontuais, específicos, significativos, que ou se usava a força na medida correta, ou se perdia o controle. Ok, gente? Então é isso. Há situações em que é preciso, como dito, chamar a polícia. Por isso que aquele grupo estava lá com o Dr. Bezerra de Menezes. Tá? O meu jovem assistente, o Roberto, era a entidade amável e humanitária que fora médico abnegado em sua última peregrinação terrena e portadora de fina educação social, visto que pertencera a uma estirpe de nobres europeus. Especializara-se, todavia, em casos pertinentes ao suicídio, como resgate ou reparação de um passado que igualmente se arrojara a tão nefasto abismo, razão pela qual o víamos agora envolvido no caso de Leonel. Então ele foi lá para cuidar dos suicidas. De outro modo, tão amorável e atraente se mostrava essa entidade, tão cativante a sua simpatia pessoal que frequentemente eram requisitados seus serviços pelos tutelares do invisível, para missões de catequese, ou seja, de esclarecimento entre espíritos em geral e também entre os obsessores, os quais mais ou menos o acatavam, dispondo-se às suas advertências conselheiras. Vamos mais. Todavia, olha o mais, nem sempre a irradiante bondade desse jovem seria suficiente para deter os arremessos do ódio obsessor. Necessárias se tornariam, por vezes, medidas outras incompatíveis com a doçura do seu caráter, energia. Então, dispunhamos de individualidade da categoria de Peri, a qual, bondosa e incapaz de arbitrariedades, exercia a energia militar sempre que necessário, como antigo chefe de hordas guerreiras da Arábia, que fora em existência remota, e mais tarde como cacique da tribo dos Tamuz. Então, qual era a proposta dele ali? Energia militar quando necessário. E aí eu gosto de trazer esse assunto porque há um preconceito muito grande com esses espíritos. Espíritos indígenas e de pessoas que se apresentam como ex-escravizadas, os chamados pretos velhos. Há um preconceito muito grande, né? Com essas pessoas, pela aparência que elas ostentam, pela cor da pele, pela história que trazem. Me desculpem dizer, é uma forma de racismo, sim. De racismo entre os espíritos e entre os espíritas, por que não dizer, né? Eu já ouvi falas do sentido, e eu volto a dizer, eu respeito a todas as pessoas, como respeito as suas opiniões, mas eu preciso ter o direito de discordar daquelas de que eu discordo, né? E eu já vi pessoas a dizer assim, mas nós temos que, esses espíritos são ignorantes, temos que tirá-los da ignorância. Porque vem se apresentando como pai fulano, como mãe fulano, tem que dizer, não, você não é mais pai fulano, você agora é irmão. Tá? Vem falando de forma errada, temos que dizer que é preciso falar de forma certa. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Primeiro, o problema é o grau de parentesco. Não pode ser pai e mãe, mas pode ser irmão. Né? E outra, irmão vem das irmandades, é algo de inspiração nitidamente católica. A irmandade do Sagrado Coração de Jesus, a irmandade disso, é daí que vem o irmão. Tá? Não pode ser um indígena ou um preto velho falando português errado, mas pode ser um alemão falando errado. Então, se é alemão, pode, porque é alemão. Mas o indígena, o negro não pode. Percebe? Então, por que isso? Alma não tem cor. Já canta Chico César. Alma não tem cor. E a gente às vezes pensa, se engana com uma aparência de simplicidade que esconde uma sabedoria que é milenar. Porque espírito também é apátrida. Não existe espírito brasileiro, português, alemão, argentino, não existe. Existe espírito que traz sua história e que às vezes conserva aquela aparência porque tem um significado para ele e que não tenha identidade. Por que eu tenho que questionar a identidade das pessoas? Por quê? Que violência! Imagine se alguém me dissesse assim, olha, neste centro espírita você só entra se você raspar a cabeça,
Meu cabelo é minha identidade também, é minha forma de pensar. A sua roupa é inadequada, mude a roupa e venha. Não venho nunca mais. Porque eu me visto de uma forma como eu me sinto bem. Ok? A sua forma de falar é indevida, mas é minha identidade. As pessoas me perguntam assim, pô, você tem 5 anos e tal em Portugal e não fala com sotaque português? Porque eu quero manter meu sotaque baiano. Oxente! É identidade, é um traço de identidade. Pela assimilação é natural que falemos alguma coisa. O pronto tá às vezes aparece pronto, né? Todo mundo muito pronto. É normal, mas é natural, não é nada forçado, fabricado. E eu faço questão de manter a minha identidade. Eu sou este e pronto. Eu não ando por aí como há pessoas que faz curso inclusive para perder o sotaque, para ser bem aceito nos lugares, a gente sabe que tem disso. Eu não, eu quero continuar falando meu oxente, né? E meu sotaque baiano, que as pessoas vão chegar e vão dizer, é brasileiro e da Bahia. Opa, sou eu. Né? Então é traço de identidade e todos nós temos que respeitar as nossas identidades. Uns às dos outros. Então o que importa como o espírito vem vestido, se vem com cocá na cabeça, se vem curvadinho, se fala zifios e fia, pouco importa. O que me importa é que esse espírito pode apresentar de aprendizado para nós, de ensinamento. E olha, Dr. Bezerra de Menezes trabalhava com indígenas em sua equipe. A Ivone conta casos, né, de ex-escravizados com quem ela teve contato também, espiritualmente. Ok? A gente ainda traz muito essa mentalidade, que é uma mentalidade, me permitam dizer, colonialista, tá? Que ainda pensa, me permitam dizer também, e aqui não é nada pessoal, mas é uma crítica que nós temos que fazer, europeísta, como se a Europa fosse de fato, né? A cultura europeia fosse central, fosse o centro do mundo, e não é. Toda cultura tem seu valor, tem sua importância. E estou falando porque eu não gosto não, eu gosto tanto que estou aqui fazendo doutoramento, ok? Então, não tenho nada, não tenho mal-estar nenhum com isso. Mas nós precisamos considerar a diversidade, a riqueza, a beleza e a importância na diversidade. Dr. Bezerra está lá no livro Loucura e Obsessão, não sou eu que digo, ou é Nas Fronteiras da Loucura, um dos dois do Manuel Filomeno de Miranda, que Dr. Bezerra, inclusive, trabalhava em centros de Umbanda. Prestava seu auxílio em centros de Umbanda. E não era como o Dr. Bezerra de Menezes, não. O branco, né? Da barba branca. Não, era como o preto velho. Numa imagem, numa roupagem de preto velho. Ok? Para ele estava pouco preocupado se ele estava no mato ou no asfalto. Se ele estava numa casa de taipa ou numa casa de alvenaria. Num centro espírita ou numa casa de umbanda. O que é que ele pensava? Eu preciso ajudar. E vou ajudar como? Da forma como serei aceito, entendido e acolhido por aquele ambiente. Ok? Então esses espíritos, gente, eles têm até preferências. Dr. Bezerra se apresenta como espírito espírita. Mas isso não faz com que ele tenha a acepção de quem quer que seja. Ele está, antes de tudo, interessado em ajudar, em assistir as pessoas. Então chame ele de Joaquim, de José, de Maria ou de João. Pouco importa. Ok? É como os espíritos que às vezes, seu guia é Santo Antônio. Seu guia às vezes se chama Joaquim. Mas ele está pouco se importando se você vai chamar ele de Santo Antônio. Pode chamar do que quiser. De Olegário, de Ladislau. Pouco importa. Importa que ele está ali para te ajudar. E ele vai fazer aquilo que ele precisa fazer. Vamos em frente. Olha lá. Os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, esse flagelo que assola os planetas onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado e consequente progresso. Os complexos dos noticiários macabros, onde avultam todas as modalidades da delinquência e do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem tréguas, muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis sobre os portes mediúnicos ignorados ou rejeitados do delinquente, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos 5 sentidos que integram a mesma personalidade humana. O que é que ele quer dizer? Que muitos dos dramas que nós vemos materializados no mundo, por vezes, começam antes no mundo espiritual. E olha, gente, a quem é dócil, os espíritos conseguem coisas assim impressionantes. Uma vez eu estava com uma amiga, uma médium de vidência fora do comum, e estávamos a esperar um autocarro à frente de um bar.
E ela estava me descrevendo o ambiente, o que estava acontecendo. Os espíritos fazendo uma coisa ou outra. Aí ela me disse assim, olha, tá vendo? Aquele que está sentado ali, e me deu a direção. O espírito falou alguma coisa no ouvido dele, ele vai levantar para pedir uma cerveja. Dito e certo, ele levantou, foi lá. E ela ia descrevendo o movimento dos espíritos, o que eles segredavam as pessoas, né, os estímulos. E aquilo ia acontecendo, de repente começou uma confusão. Ela disse, olha, vai começar uma confusão, que o espírito está ali, ó, incitando. E começou um problema, uma discussão. Enfim, nós somos muito mais dóceis e damos muito mais ouvido aos espíritos do que supomos. Somos influenciados pelos espíritos? Sim, e muito mais do que imaginais. Por esses são eles que vos dirigem. Está lá escrito na questão, se não me falha a memória, 459 do Livro dos Espíritos. Acertei o número? Quem grava esses números aí, me diga, porque eu não sempre gravo os números, não. Pois bem, possíveis causas de obsessão, as mais variadas: ódio, amor ferido. Olha, gente, o que tem de obsessão por amor ferido. Entre os encarnados também. Gente, pelo amor de Deus. Ó, terminou o relacionamento, vá viver sua vida e deixe viver em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, vá viver. Ah, mas é porque só existe essa pessoa. Não vou encontrar ninguém que nem ele ou ela, graças a Deus, que encontre melhor. Mas só esse me serve. 8 bilhões de pessoas no mundo. 4 bilhões de meninos e 4 bilhões de meninas. Só um que te serve? Não é possível. E se você gostar de meninos e meninas, você tem o dobro de chances ainda. Não é? Que é possível, normal. Nenhum problema com isso. Então, mas... E aí aquela loucura, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Não há nada pior do que você estar ao lado de alguém que não te quer. Vai embora. Ou saia, se é você que não quer, não é? Que é outra coisa ruim. Recentemente uma pessoa me procurou para conversar comigo e disse assim, olha, eu estou com meu marido por pena, porque ele está doente. Aí eu disse assim, já imaginou se fosse o contrário? Você gostaria de ter alguém ao seu lado por pena? Só disse isso. Né? Agora disse ela também, olha, seja o que você quiser decidir, continuar ou terminar, fortaleça-se para essa decisão. Esteja bem. Decida estando bem. Ok? Mas aí a pessoa o que é que faz? Não me quer mais, aí persegue. E faz e acontece, cria embaraço. E não só no encarnado, no desencarnado também. Eu tive uma aluna, coitada, sofreu, mas ela foi a mão de Deus. A mão de Deus. Tá gravando, né? Mas é um caso, eu posso contar. Eu não vou entrar nos detalhes, não. Mas, olha, foi uma perseguição tão severa que terminou da seguinte forma. Ele invadiu a casa com uma arma na mão. Eles tinham filhos. As crianças se trancaram. Depois conseguiram sair. Ele chegou a atirar em direção à cabeça dela e a arma falhou. Foi a mão de Deus. Atirou a segunda vez. Atirou, mas passou de raspão. Não pegou. Conseguiram sair de uma outra pessoa que lá, chamaram a polícia, ela conseguiu fugir sem ele ver. E quando ele percebeu que a polícia chegou, infelizmente, ele cometeu suicídio. Gente, e parece uma bobagem, mas dramas como esses estão aí a acontecer o tempo todo. Principalmente em relação às mulheres. A violência contra a mulher cresce, mas não é a violência que cresce, não. É a coragem de denunciar que cresce. Porque a violência sempre existiu e continua existindo. E nós não podemos fazer de conta que não existe. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim. Sim. Ok? E digo para vocês o seguinte, olha. Digo com uma certa indignação que eu vou dizer. Não é papel do centro espírita, do atendimento fraterno, dizer para nenhuma pessoa que é vítima de violência o que eu vou dizer, que eu já ouvi de pessoas que ouviram isso, atendimento fraterno. Vá suportando o que é seu karma. Qual o quê? Pelo amor de Deus. Nossa função não é dizer nem que sim, nem que não. É fortalecer a pessoa espiritualmente, dar orientação. E que ela decida o que vai fazer da própria vida. Vá suportando porque é seu karma. Alto lá. Alto lá. Mas respeito com a doutrina. Com a vida das pessoas.
Não pode ser assim. Não deve ser assim. Atendimento fraterno não é lugar de psicoterapia, né? Que muita gente às vezes quer transformar em psicoterapia. Não é lugar desse tipo de coisa, não. Orientar e fortalecer a pessoa espiritualmente dentro dos limites. Se percebemos que é alguém que precisa ser de terapia, dizemos, olha, procure um apoio especializado. Assim como dizemos, se for uma pessoa com uma doença, vai procurar um médico também. Vamos dizer, olha, procure também um apoio um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, não importa. Mas não é nosso papel fazer o discurso da conformidade, de maneira alguma. Desequilíbrios emocionais de todas as formas, de todos os tipos, todos os desequilíbrios são portas abertas à obsessão, tá? E obsessões físicas também, né? Problemas físicos também podem ser. Vamos lá. Terapêutica espírita. O que é que nós, enquanto espíritas, podemos oferecer? O que é que o Dr. Bezerra de Menezes faz lá? Ele convoca uma reunião especial para tratar do caso. Era uma pessoa que estava longe. Uma reunião própria para tratar do caso. Nós podemos oferecer o que eu dizia agora, o atendimento fraterno. Esclarecer a pessoa sobre a responsabilidade dela no processo. Porque é tão difícil a gente assumir a nossa parte, né? A culpa é sempre do outro, não é assim? Ah, porque meu filho, porque meu marido, porque minha esposa, porque meu chefe, porque não sei o quê. É sempre o outro. Implicar-se no processo é sempre difícil. Então nós temos que conscientizar a pessoa de que ela tem participação. Ah, o Espírito me persegue, qual é a sua parcela de contribuição? Jesus dizia, né? Se o sujeito vai embora e você não arruma a casa, vem ele com outros tantos. Lindomar, o amigo médium, eu falo delas porque elas conhecem, conta um caso interessante. Uma pessoa estava lá no atendimento com o Dr. Hans. Havia, de fato, uma influência espiritual junto a ela. Ela foi atendida, o espírito foi afastado. Daí a alguns minutos ela volta passando mal. Aí o Dr. Hans diz assim, por que você foi procurá-la? Sabe o que ela fez? Ela, sentindo que estava bem, tranquila, começou a vasculhar para ver se o espírito ainda estava por perto. Oh, meu Deus do céu. Aí fica, será que ele está? Será que ele está? Não estava não, mas passou a tarde. Ela chamou. Aí tem uma música na Bahia que diz assim, não me chame não, que eu vou. Ela chamou. E ele foi. Percebe? Então, às vezes, a gente é assim. Às vezes está tudo bem. Conhecem gente assim? Tomara que não seja vocês. Em nome de Jesus. Gente que é assim, aí está tudo tão bem, vai acontecer alguma coisa. Tem gente que é assim? E aí acontece. Mas não é porque ia acontecer, não. É porque você não está bem daquela forma e precisa que o tumulto venha para que esteja... Agora sim é minha vida. Calma, pelo amor de Deus, vai viver em paz. Aceita que está tudo bem naquele dia, pelo menos um dia de folga. Aqui não precisa de um dia de folga na existência. Então, assim, o atendimento fraterno, para implicar a pessoa no processo, para orientá-la, para trazer conforto espiritual. Cuidados orgânicos, cuidar do corpo é importante, sim, também para curar as obsessões. Não só as obsessões físicas, mas também as morais. Porque o corpo, gente, é um instrumento do espírito da encarnação. Tem gente que diz assim, cuidar do corpo não é importante, temos que cuidar da alma, pelo amor de Deus, e você se movimenta nessa existência como? Se não fosse importante, você ia estar encarnado para quê? Kardec pergunta aos espíritos assim, é possível evoluir no mundo espiritual? É, mas a gente evolui mais rapidamente na vida física. Aí Emmanuel vai dizer assim, que a encarnação é um atalho evolutivo no caminho do espírito. Olha que coisa interessante. É um atalho evolutivo. Eu estou aqui, estou seguindo aqui, aí eu pego um atalho para chegar mais rápido. Eu gosto de dizer que é um catalisador da evolução. É algo que incrementa e que acelera o processo. Que chega e acelera o processo. É o estado de encarnação. E vamos encarnar em quê? Encarnare na carne. É no corpo. Temos que cuidar do corpo. Como não? Como não? Vamos mais. Palestras doutrinárias importantíssimas, momentos como esse que nos esclarecem. Olha quantos insights nos vêm em momentos assim, não é? Às vezes o palestrante traz um exemplo de uma coisa que conecta com outra que a gente viveu, ou que vive, ou que alguém vive, e a gente vai buscando, olha, as conexões. E muitas vezes, nesses momentos, nos abrimos para boas impressões, boas sugestões dos amigos espirituais.
passes importantíssimos no reequilíbrio das nossas energias, fundamentais no tratamento de qualquer obsessão. E a água magnetizada. Também recebemos os recursos através da água. E em se tratando de centro espírita, importante que nós mantenhamos reuniões para dialogar com os espíritos. As reuniões de terapia com os espíritos. Vou chegar lá. Grupos de conversação são importantes, evangelioterapia. Ok? Participar de grupos comuns, leitura de evangelho, reflexões, busca de dar um sentido prático às coisas que estão ali. Higienização mental. Você não está com a cabeça boa, e você vai fazer o quê? Assistir filme de guerra, de terror, de que o sangue jorra, que sai da TV. Vai fazer coisas boas, vai ler coisas positivas, vai assistir bons filmes, vai ouvir boas músicas, ok? O atendimento mediúnico propriamente, que eu vou deixar por último, e a reencarnação do obsessor. Também é uma medida terapêutica importante. Os espíritos providenciam que eles voltem para quebrar os vínculos. Às vezes não tão para quebrar, mas para ressignificar, porque em algumas circunstâncias eles reencarnam junto àqueles que obsidiavam anteriormente. O atendimento mediúnico é importante, e a Ivone Pereira reclamava na década de 70 que os grupos espíritas, como eu lhes dizia, não queriam mais fazer reunião de desobsessão por medo. Olha o que ela diz. Muitos militantes, faltou esse, do espiritismo entendem que o trabalho de desobsessão entre nós está superado e deve ser abolido das cogitações dos centros espíritas. Não concordamos com tal modo de pensar, porquanto, se o alto nos concedeu a possibilidade de algo tentar a benefício dos irmãos que sofrem, se nos foi recomendado desde os tempos de Jesus e do advento da doutrina, curássemos os enfermos, expulsássemos os demônios e ressuscitássemos os mortos, e obsessores não serão porventura mortos? Se amamos nossa doutrina e desejamos glorificá-la, e se finalmente amamos o próximo e desejamos servir ao bem e progredir, cumpre-nos a habilitação para os serviços paranormais que nos forem apresentados durante o nosso carreiro de espíritas. Então, o que de principal nós temos, porque veja, gente, conversa fraterna, as igrejas também podem oferecer, não pode? Qualquer religião pode. Água magnetizada, a água que está lá nos cultos também é magnetizada. Esclarecimentos, palestras, tem as pregações também esclarecem. Passes, você tem também passe fora de centro espírita, tem um jorei, tem um reiki, tem tantas formas de magnetizar. O que é que de diferente nós podemos oferecer? A terapia da conversa com os desencarnados, que é a terapêutica espírita por excelência, o diálogo com os obsessores, com os espíritos. Por que não o exercitarmos? E a Ivone dizia uma coisa muito interessante, década de 60, que havia à época um grupo de jesuítas no invisível, inconformados com o que o espiritismo fazia, que estava se infiltrando no movimento para acabá-lo de dentro para fora. E um dos principais motes era contaminar as práticas mediúnicas e cada vez mais torná-las limitadas a poucos e não democratizadas, como foi a proposta de Kardec. Como dizia meu amigo na abertura, Kardec fala no item 59 do Livro dos Médiuns: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Ou seja, todos somos médiuns de um modo ou de outro. Ok? Se todos somos médiuns de uma forma ou de outra, essa foi uma forma de democratizar o acesso à mediunidade. Porque até Kardec eram os poucos escolhidos, os oráculos, os especiais. Kardec diz assim, todos nós podemos, e mais do que isso, ele nos ensina a fazer e nos esclarece que ser médium ou não ser não tem nada a ver com elevação moral. Ninguém é médium ou deixa de ser médium porque é mais ou menos evoluído. Nós simplesmente somos médiums e ponto. E lhe digo mais, às vezes o médium é que é o pior. Quanto mais médium... Pois é, às vezes é o contrário, e a gente às vezes viaja e pensa coisas que não tem nada a ver. Então é isso. A terapêutica espírita por excelência, temos que lançar mão dela. A reunião acontece, a reunião especial, os obsessores são retirados do ambiente, e lá no ambiente da reunião, eles são sensibilizados especialmente pela presença de Esther. Eles estavam já há quase 300 anos sem vê-la, presos no ódio, no rancor.
naquele sentimento que muitas vezes nós ficamos? Quantos de nós? Eu ouvia um vídeo ontem, foi hoje de manhã, não lembro, uma psicóloga dizendo que para a mente não existe passado nem futuro, tudo é presente. Para nossa mente, tudo é presente. Por isso que às vezes a pessoa nos fez mal 10 anos atrás. E quando eu lembro, eu sinto agora, de novo, a mesma coisa. O rancor está aqui, ó. Ressentimento. O que é o ressentir? Sentir de novo. E como a mente controla o corpo, como as emoções, elas geram reações fisiológicas, ok? Toda vez que eu ressinto, o corpo trabalha a partir dali. E o rancor, a mágoa, a raiva, tudo isso vai produzindo substâncias no nosso corpo que vão se transformar em alguma coisa. Artrose, artrite, bursite, tendinite, reumatismo, câncer e por aí vai. As doenças articulares, elas têm muito fundo emocional ali presente. Úlceras, gastrites e ajaítes. Tudo que a nossa mente reagindo sobre o corpo, fruto das nossas emoções mal significadas, mal trabalhadas. E o pior não é nada. É que não é uma atitude inteligente. Porque se a pessoa me fez mal, por que eu vou carregá-la comigo para sempre? Não é verdade? Me fez mal e vai me acompanhar para o resto da vida? Eu quero que ela vá para longe. Atravesse o Atlântico. Não vai para o Brasil não, vai para outro país. Mas atravesse o Atlântico e vai embora de minha vida. Temos que ser inteligentes nesse sentido. A pessoa fez mal e nós vamos dar esse poder à pessoa de continuar fazendo mal para o resto de nossas vidas, a ponto de atravessar a barreira do túmulo e irmos para o mundo espiritual com essa pessoa na cabeça? Qual o quê? Eu quero mais, olha, é me livrar. Se temos uma roupa mal cheirosa no corpo, fazemos o quê? Continuamos com ela ou trocamos por outra? Com as emoções é a mesma coisa, é uma questão de economia existencial, de inteligência emocional. Aí naquele momento, aqueles espíritos, o ódio, olha que interessante, como isso é interessante. O ódio deles era pelo afastamento da Esté, que eles tanto amavam. E era exatamente esse ódio que os afastava dela. Ela estava ali ao lado deles e eles não o viam, eles não a viam. Obliterados, cegados, fascinados pelo ódio. É como a gente na vida e tudo, gente. Criamos hiperfocos em tantas coisas que não precisam de nossa hiperatenção. Quanta miudeza, olha, vamos parar para pensar. Quantas miudezas da existência. Tem coisa que a gente olha para trás e diz assim, meu Deus do céu, não acredito que eu gastei tanto tempo com aquilo. Imagine que isso que te incomoda hoje vai despertar o mesmo sentimento amanhã em você. Quanta coisa, quanto tempo perdido. Quanta oportunidade desperdiçada de sorrir, de se alegrar. Você está perdendo por coisas que não têm importância. Mas a gente é viciado em certas... As emoções também viciam. E muitos de nós queremos viver o conflito. Vamos sofrer. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. No caso deles, a Esté, naquele momento, pelas vias mediúnicas, olha que coisa fantástica. Da mesma forma como na história lá do Lindomar, aquele indígena não conseguia acessar o Samuel Bulamarque, e foi a mediunidade que permitiu aquele encontro. Da mesma forma que a Esté não conseguia acessar diretamente o Bezerra, e foi a mediunidade que permitiu esse acesso. Da mesma forma que aqueles espíritos não conseguiam ver o objeto do amor deles. E a mediunidade facilitou aquilo. Ela incorpora um outro médium e fala com eles. É ouvida, é sentida, é vista. E é exatamente o amor que ela sentia por eles, mas também o amor que eles sentiam por ela, que é a chave do processo. Eles saem daquele momento, eles deixam aquelas emoções de lado por um instante e conseguem aceitar uma nova direção na vida.
A partir dali tudo ficou lindo? Não. Porque você não deixa o que sente de uma hora para outra. Mas houve disposição para a mudança. É o que nós precisamos. Disposição verdadeira para mudar. Não é dizer da boca para fora, eu quero. É um quero que deve vir acompanhado de um movimento existencial. De um esforço constante, diário, de superação, de mudança de foco. De tal forma que chega um momento que a gente muda e depois se dá conta e me incomodava tanto, era tão difícil, mas agora é tranquilo. Por quê? Porque quis não só com a boca, mas também com a alma. Uma lição de Emmanuel para encerrarmos a nossa fala. Eu disse que era até meia-noite, mas eu vou poupá-los. Uma lição de Emmanuel. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para empreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior, a que te ajustas, depende da tua própria renovação. Faltou o RE ali. Ouvirás preleções nobres, substituindo-te os rumos. Recolherás daqui e dali conselhos justos e precisos. E encontrarás, em suma, nos princípios espíritas, apontamento certo e exata orientação. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas, se não for usada, não adianta. De que adianta ter o frasco de remédio ao lado, se não o usarmos? Temos as prescrições, resta-nos o quê? O exercício, colocar em prática. Isso está num livro que eu vi também ali no armário, chamado Seara dos Médios, na mensagem 72, Obsessão e Cura. E é com essa dupla que eu gostaria de deixar vocês. Tá bem, gente? Muito obrigado pela tarde de hoje e que as lições de Ivone, de Bezerra, possam nos acalentar as propostas de renovação. Claro, eu estou à disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta. Eu tenho. Tentarei ser breve. Se quiser acender a luz, eu já vou, não vou usar mais. Como é que fica casos, assim, por exemplo, de desencarnados obsediarem filhos para atingirem os pais, ou às vezes os pais para atingirem os filhos? Não só desencarnado, encarnado também acontece, né? Sim. Olha, como todo caso de obsessão, são situações que requerem muita atenção e cuidado e maturidade da gente, né? Isso acontece muito em casos de separação, né? Não. É o que você está falando? Pronto. Acontece muito em caso de separação. Ó, gente, nós temos que ter tanta atenção, né? Porque, assim, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Quem é filho de pai e mãe separado aqui sabe exatamente do que eu estou falando, né? Como... a depender da forma como a separação entre casais for conduzida, quem sofre muito, muito mesmo são os filhos. Primeiro porque os filhos, a depender, sobretudo, em qualquer idade, mas a depender da idade, não tem maturidade emocional para entender o porquê que aquelas duas pessoas que eles tanto amam se separaram. E na maioria das vezes assimilam a causa como sendo eles próprios. Os filhos fantasiam numa separação que eles são a causa da separação dos pais. E aí nós precisamos de um esforço muito grande para dar conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos e deles. Da insegurança que eles carregam com eles. Da mudança de ambiente, né? De todas as transformações que eles vivenciam. E temos que ter uma responsabilidade tal, é uma responsabilidade muito grande, não importa a situação que seja. Nós temos que preservar junto ao filho a imagem do pai ou da mãe. Porque, olha, deixou de ser seu marido, deixou de ser sua esposa, mas não deixou de ser pai, não deixou de ser mãe. Eu conversava com uma ex-aluna
ela contava, não sei se eu contei esse caso lá em Ilhavo, que eles separaram, que ele praticamente abandonou, era um grude, né, com ela, com a menina e tal, e normalmente é assim, né, o Édipo explica isso. E ele simplesmente abandonou a menina e não buscava a menina para ficar com ele, enfim. E eu dizia a ela, pois tome muito cuidado para não ser você a incrementadora dessa imagem. Não faça movimento de desculpá-lo, no sentido de justificá-lo, mas não faça nada que incremente o sentimento de abandono de sua filha. Porque ele pode estar sendo a pessoa pior do mundo que ele está sendo para ela, mas ela continua sendo sua filha e filha dele. Então não seja você a manchar a imagem dele. Faça o possível para amenizar esse sentimento de abandono que ela está vivendo em relação ao pai. Então, a maioria dos processos de separação são traumáticos, mas nós temos que fazer um esforço muito grande. Quer dizer, todos são traumáticos, mas alguns são mais e outros menos. Mas os pais têm que se esforçar para preservar os filhos. Porque quando a gente não faz isso, a nossa responsabilidade aumenta. Porque a gente atinge pessoas que não têm, inclusive, condição de se defender. São as pessoas mais vulneráveis, mais frágeis no processo. Digo-lhe isso com experiência pessoal, ok? Diga. Como filho e como pai. Como filho, como pai, como marido. Tá? Filho que viveu o trauma da separação pesada, e um pai e um marido que vive também o processo da separação na atualidade. Diga. Se a opção aparece em determinada idade, a pessoa até está bem, mas sente que a influência vem de fora e há uma perseguição. Isso tem a ver também com... Desculpa, eu não percebi o início. Pode repetir? Muito interessante sua pergunta. Olha, nós somos defrontados em cada fase da existência com desafios diferentes. Ok? Esses desafios podem ter sido programados, ou seja, nós podemos ter feito a escolha ou aceitado a proposta de espíritos nesse sentido, como podem também surgir do processo de amadurecimento mesmo das nossas escolhas. Porque, veja, cada escolha que nós fazemos, ela traz uma série de consequências com ela. Eu vim hoje para cá. Primeiro, eu escolhi aceitar o convite que me foi feito. Essa escolha já traz consigo uma série de consequências. Que eu podia dizer, olha, eu podia ter aceitar depois dizer não. Isso vai trazer impacto. Havia uma programação, uma expectativa. Ou seja, tá vendo? O motivo pode ser justo, mas também pode não ser. Enfim, para vir até aqui, eu podia vir a pé, podia vir de bicicleta, podia vir de trotinete. Podia. Ia demorar, mas podia. Podia vir de carro, de autocarro, de boleia, né? Eu escolhi vir de autocarro. E mesmo de autocarro eu tinha vários caminhos para chegar aqui. Ou seja, o tempo todo nós estamos a escolher. Quando eu escolho uma coisa, eu excluo outras. Mas, quando eu escolho uma, eu não só escolhi chegar a Caldas da Rainha por aquele caminho. Eu escolhi enfrentar todos os possíveis problemas de sabores que existissem no caminho. Ok? Então, às vezes a vida é assim, nós fazemos algumas escolhas na vida que despoletam processos e que são até despoletadas por processos inconscientes, sejam produzidos do inconsciente atual ou do inconsciente passado, vamos dizer dessa forma. Mas há motivações que muitas vezes nos fogem à consciência, à clareza. E essas motivações têm a ver com quem somos. Tem a ver com conexões que criamos agora ou que criamos no passado. E elas podem ser impulsionadas de inclinações que nós ainda não conseguimos reelaborar, ressignificar, e que podem ser as mesmas que no passado nos levaram a errar e a ofender esse ou aquele indivíduo. O que é que acontece nesses momentos? Abre-se um campo mental, um campo de atração. Se aqueles indivíduos a quem fizemos mal ainda estiver na mesma faixa do rancor, do ódio, estiver do lado de lá, o que é que eles fazem? Eles se aproximam. Eles se sentem atraídos como um imã, minha amiga.
É como um imã, olha. É um foco de radiação que atrai para o seu entorno o que for semelhante, o que for próximo. E se tiver um semelhante com vinculação de raiz, que eu chamo de vinculação de raiz, uma vinculação visceral nossa com o passado, aí que a coisa se estabelece. Tá? Então acontece muito isso. Anos atrás, eu gosto de falar de Lindomar porque realmente é uma pessoa com quem eu converso e com quem eu aprendo muito. Uns anos atrás, eu estava para tomar uma decisão e eu conversei com o Lindomar sobre essa decisão. E ele me disse assim, olha, eu não sei se espiritualmente é o momento. Ou seja, eu não sei se você está espiritualmente preparado para tomar essa decisão. Porque eu sinto que isso pode lhe abrir espaço para a repetição de algumas vivências de outras encarnações. E eu identifico espíritos que estão em volta à espera disso. À espera dessa brecha. Ok? Eu conto no livro, o Romance e a Fraude. O Romance e a Fraude é uma ficção, mas baseada em fatos. Toda a literatura sempre se baseia em fatos, né? E no romance, eu atribuo ao personagem uma situação que eu vi acontecer com a outra pessoa. E que acontece com muita frequência, que a gente não percebe. O personagem principal do livro, um dos personagens do livro, que é um médium, um médium que acaba fraudando, ele, até o momento em que os pais estavam encarnados, ele se viu acoberto ou acobertado de uma influência espiritual que tentava se aproximar dele. A força moral dos pais inibia nele determinadas inclinações. Quando os pais morrem num acidente, o fator de inibição acaba, ele se sente mais à vontade e passa a dar vazão a determinadas tendências. Com isso, o campo propício para a aproximação do espírito. Eu já vi tanto isso acontecer em diversas situações. Tem gente que se desequilibra, por exemplo, quando morre o pai, ou morre a mãe, ou morre... Pois é, tem a ver com isso. Aquele evento muda a direção da vida da pessoa. A pessoa não consegue se readaptar, se reequilibrar, abre portas, e por essas portas as influências chegam, entendeu? Diga. Eu conheço um caso, por exemplo, de um senhor lá na Bahia. O sustentáculo dele era a relação com a esposa. Ele sabia que a esposa pulava a cerca. Ele sabia que a esposa tinha outras pessoas, mas ele não se importava. Porque era o ponto de sustentação dele da existência. No dia que ela decidiu que não queria mais ele entrou em parafuso, ele realmente surtou. Na verdade, o nó, pensando psicanaliticamente, ele já tinha lá a estrutura para psicotizar. Mas o que prendia ele à realidade era o relacionamento, era o casamento. Quando ela vai embora, ele entra numa situação, ele passou a beber, passou a alucinar, ele se desequilibrou completamente. Precisou de várias internações psiquiátricas e nunca se recuperou. Conheço vários casos semelhantes, com situações diferentes, ok? Então, as muitas escolhas, as muitas portas, as muitas questões pessoais podem abrir várias conexões. E quando a gente abre, o foco, se não está preparado, diga, quem levantou a mão? Moisés. Eu acho que um grande exemplo disso que você está falando é o beletrista. Uhum. Mesmo com uma pessoa como a Ivone. Perfeito. Vou contar. Eu contei ele quinta-feira numa live que eu fiz lá para Niterói. Qual é o caso do beletrista que ele conta? Capítulo 6 do livro Devassando do Invisível, da Ivone Pereira. Um espírito que foi um escritor quando encarnado, um beletrista, que tinha sofrido muito porque à época não havia permissivo legal para o divórcio, e isso criou embaraços para ele com alguém que ele conheceu, que era casada, mas que estava desquitada, estava separada. E ele queria narrar essa história através da Ivone Pereira. Ele primeiro se aproxima dela e diz a ela que queria mostrar a ela uma história para poder escrever. Ela diz assim, olha, eu vou pedir permissão aos guias. Ela consulta os espíritos mantém silêncio. Porque cabia a ela a escolha. E olha aqui, é importante, como foi fantástica essa sua intervenção, Moisés. Para nós falarmos o seguinte, olha. Às vezes a gente quer, às vezes não, sempre nós queremos transferir responsabilidades.
Quando as coisas dão errado, são os obsessores. Quando dão certo, foi Jesus, foram os guias, às vezes fomos nós mesmo. Tem ajuda, mas somos sempre nós. Aluno gosta de fazer isso, né? Quando tira uma nota boa na prova, tirou 20, ó, fui eu. Tirei 8, aquele professor maldito, né? Me deu uma nota ruim. Então é sempre assim. Mas a gente pensa muitas vezes que os espíritos vão nos substituir nas nossas escolhas. Meu guia espiritual vem proteger, se você se proteger primeiro, se você der condição para isso. Ah, meu obsessor vai me pegar, se você deixar. A Ivone recebeu um convite para escrever um livro. Ela fez o que primeiro? Consultou os espíritos silenciaram para dizer a ela o quê? Você já está crescidinha o suficiente para poder tomar suas decisões. Vá lá e decida. Ela aceita ir com um beletrista, num giro espiritual, e ele mostra para ela a história. Uma história carregada de crítica, de repreensões às leis, à dureza. Aí ele pergunta a ela assim, você aceita escrever? Ela diz, vou perguntar aos guias. Pergunta os espíritos, caluda. Aí ela entende que ela era realmente que tinha que decidir. Quando ele aparece de novo, então ela diz, ó, meu irmão, desculpe, mas não vai dar. O meu compromisso com a mediunidade é escrever coisas que ajudem as pessoas, que façam, que esclareça, que fale do evangelho, do bem, do amor. Mas o seu livro só traz uma crítica e não traz nenhum ensinamento construtivo. Aí ele diz assim, mas olha, eu sei escrever. Eu vou escrever uma boa história. A senhora vai ver. Mas o objetivo não é esse, meu irmão. E ela lidava com dificuldades financeiras. Mas era muito pobre, pobre de Marré-Dessy. E aí, você sabe a história desse Marré-Dessy, né? Tem a ver com o bairro Marais, na França, que era um bairro pobre. Pobre de Marré-Dessy, né? Tem uma outra complicada coisinha aí que eu esqueci agora, mas tem a ver com Marré. E aí, ela diz assim, mas eu não posso. E ele então joga a isca. Mas olha, eu sei que a senhora é pobre, que a senhora passa dificuldades. Eu lhe prometo trazer livros que vão fazer sucesso. O que eu quero é satisfazer a minha vontade de escrever e a senhora precisa de dinheiro. Perfeito, eu escrevo, a senhora publica, ganha um dinheiro, fica rica. E ele diz assim, ó meu irmão, também não é a proposta, eu não estou disposta, eu não aceito isso. Quando ela estava escrevendo essa história, Dr. Bezerra se aproxima dela e diz o seguinte, olha, 27 anos atrás, quando isso aconteceu, fomos nós que colocamos o beletrista no seu caminho, para você passar por uma prova, a prova do desinteresse. E lhe digo mais, se você tivesse aceitado o convite, conforme ele propôs, de tal entrelaçamento resultaria uma obsessão tão severa para você que possivelmente você cometeria o suicídio de novo. Aí você diz assim, mas como é que pode? Dr. Bezerra deixou ela. Gente, os espíritos não nos substituem. Ok? Se não fosse ele, seria outro. Porque os convites estão sempre aí. Na verdade, porque ainda tem isso. Tem essa coisa importante, que eu conversava na quinta e conversava hoje com um amigo meu sobre essa situação. E dando o exemplo de minha filha, de minhas filhas, né? Dos pais com os filhos. Quantas vezes nós, os pais, em nome da proteção, queremos subtrair os filhos das experiências dolorosas da vida? É o ímpeto de todo pai e de toda mãe. Mas olha, para sermos bons pais e para sermos boas mães, nós temos que deixar que os filhos amadureçam com a dor e com o sofrimento. Senão nós não seremos nem bons pais nem boas mães, nem teremos confiança nos nossos filhos. Na experiência que eu estou vivendo hoje, na minha vida pessoal, há muitos momentos em que a dor que eu sinto que as minhas filhas sentem me dói muito. Mas eu não esqueço o meu analista me dizer isso. Ser um bom pai também requer confiar
na capacidade que os filhos têm de elaborar e de suportar a própria dor. Isso é forte. Confiar na capacidade dos filhos de elaborar e suportar a própria dor. O que é que nós podemos fazer enquanto pais? Isso serve para tudo na vida. Filtrar o que for possível. Mas não podemos impedi-los de sentir a dor que sentem, porque senão eles não vão crescer enquanto pessoas. Não serão adultos maduros, mas adultos imaturos, como muitos que nós conhecemos por aí. Se Dr. Bezerra não tivesse permitido a Ivone passar por aquele teste, ele não estaria sendo um bom pai, um bom guia espiritual. Mas ele, como um bom pai, um bom guia espiritual, não só permitiu, como até criou as condições. Eram 2 espíritos tutelados por ele, pupilos dele. E mais do que isso, ele confiou na capacidade dela de atravessar aquela experiência e sair vitoriosa como de fato saiu. Então veja, Moisés, como foi importante a sua colocação. Para lembrarmos o seguinte, olha, faça por ti e eu te ajudarei. Ó, batei e abri-se-vos-á. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Ou seja, é preciso haver sempre um movimento nosso. Não é? Ficai à espera e cairá do céu. Não é isso. Somos sempre nós que temos que ir em busca, construir os caminhos e as possibilidades. Os espíritos estão ali sempre a nos dar suporte. Veja, ela pediu o apoio espiritual. Eles silenciaram, mas ao silenciarem, veja, o silêncio nunca vem do vazio. Se alguém silencia, é porque há alguém. Não é? E eu me lembro de seu Walter, nunca esqueço, seu Walter deve ter desencarnado, nas reuniões de grupos espíritas que realizávamos em Salvador. Seu Walter dizia assim: a ausência conta mais do que a presença. Às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Então os espíritos não foram omissos, eles apenas silenciaram. E o silêncio foi indicativo de que, olha, faça a sua escolha. Estamos aqui, mas faça a sua escolha. Como eu dizia para um parente essa semana que estava querendo fazer umas bobagens, eu disse, olha, eu acho que você precisa repensar por isso, 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 isso e isso. Mas se você fizer, eu estou do seu lado. Faça o que você fizer, eu vou estar te apoiando. Que é o que eu digo para as minhas filhas. A minha maior preocupação, uma das muitas preocupações que eu tenho com minhas filhas é o seguinte. Olha, as grandes encrencas da nossa existência, os nossos pais nem fazem ideia, né? A gente não contou. Eu não contei para os meus pais. Não vão nunca saber. Sabe por quê? Contar para quê? Para ter puxão de orelha, repreensão, para brigarem comigo? Não. Mas eu digo para elas assim, olha, não importa o que aconteça, não importa o que vocês façam, meu amor por vocês nunca vai diminuir. Eu digo isso sempre para elas. E digo mais, fez uma grande besteira, vocês conhecem seu pai. Eu posso até repreender, posso até reclamar, mas eu vou te dar todo o apoio do mundo. Eu vou mover céus e terras para te ajudar a resolver. Não é? Porque os filhos precisam disso, gente. Nós temos que fazer o nosso papel de educar, mas nunca o de não acolher. Eu fico tão triste quando eu vejo pais que botam as filhas para fora, ainda tem isso hoje. Engravidou, aí bota para fora de casa, pelo amor de Deus. No momento que a pessoa precisa de mais acolhimento. Uma jovem espírita lá do interior do Brasil, que me procurou para dizer que quando contou para os pais que ela gostava de meninas, que foi um drama, que a mãe dizia, onde foi que eu errei? E ela dizia assim, Pedro, eu só queria que me desse um abraço, que dissesse assim, eu estou contigo, para o que der e vier. Porque já é tão difícil a vida lá fora, para quem assume sua homossexualidade. Porque nós, os pais, vamos incrementar o sofrimento dessas pessoas, gente, pelo amor de Deus. Ah, mas eu acho que é errado. Não seja. É errado para você, mas respeite, mais do que respeite, acolha.
Não vai deixar de ser seu filho nem sua filha, gente. É o momento que vai mais precisar de você. É esse momento de seu apoio, do seu ombro, do seu braço. É isso que nós precisamos entender, o que eu falava das pessoas, né? Nós temos que amar as pessoas independente do que elas façam. A gente, infelizmente, nós crescemos acreditando nisso. Quanto mais bonzinhos nós fôssemos, mais amor receberíamos. Quanto mais coisas erradas fizéssemos, menos amor receberíamos. Mas o amor não tem que ter condição. Não precisa de condição. Dr. Bezerra diz assim, ó, confia em você, vai lá. Quantas vezes na vida nós não passamos por isso? E a gente insiste no erro, ó. Tem um videozinho para concluir minha fala. Eu falo demais, né? Pelo menos esta fala. Tem um videozinho na internet que eu acho tão interessante que eu tentei gravar e não consegui tirar do Instagram, não consegui. O sujeito está numa moto, ele vai na moto, aí ele bate no carro. A moto cai. Ele, não sei se vocês já viram. Ele pega de novo e anda e bate num caminhãozinho. Cai. Ele levanta de novo, vai, e aí bate em outro veículo. Cai de novo, aí ele se chateia, faz assim, não sei o quê, aí pega de novo. Havia um buraco imenso de uma obra. Ele continua e cai no buraco. A gente, às vezes, na vida é assim. A gente quer porque quer teimar em ir. Aí a vida dá um corte, diz assim, calma, segura. A gente diz, não, eu vou assim mesmo. Aí pega, levanta de novo, vai, a vida vem. Calma, você não sabe o que é que vem ali. Mas eu quero ir assim mesmo. Né? Aí pega de novo a moto, vai, vem de novo. Olha, última chance, problema meu. Aí o que é que acontece? Cai no atoleiro, cai no buraco. Porque a gente não quer entender os sinais que a vida traz. Fica a reflexão, né? Então, muito obrigada. Obrigado pela explanação extraordinária, longa. Agora vamos fazer uma pequena oração para nós nos despedirmos em paz, em serenidade. Eu faço a oração que ele já falou de mais de uma vez. Vamos silenciar a nossa mente e vamos agradecer aos mentores desta casa, aos nossos mentores espirituais, a oportunidade de termos esta tarde aqui estes ensinamentos extraordinários que eles possam servir para nós todos, encarnados e desencarnados, para a senda da nossa existência, das nossas existências, possamos daqui levar o que houver de melhor para nós colocarmos no dia a dia da nossa vida. Que Jesus e todos os seus propósitos nos possam acompanhar e nos possam dirigir sempre pelos melhores caminhos e que nós possamos pôr em prática grande parte dos ensinamentos, ou quando cairmos no tal buraco, nos lembrarmos deles e que Jesus, nosso mentor, a egrégora da casa, possam estar lá para nos ajudar e para nos socorrer conforme conselho. Muito obrigado a todos. Bem-ajam pela vossa presença e até sexta-feira nós voltamos a reunir-nos aqui para um novo ambiente de estudo. E obrigado a Pedro pela sua explanação extraordinária e bem-aja e até uma próxima oportunidade, segundo julgo saber, no princípio do próximo ano. Muito obrigado a tudo e muito obrigado especialmente ao Pedro que